Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caso Que é Gostoso. Eu me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Continuo sempre recomendando os canais masculinistas. Lá no vídeo, no podcast de número 40, eu adicionei uns links de canais. Se você tiver algum canal aí de conteúdo masculinista, manda informação que fazemos a divulgação. Todos nós começamos do zero e o objetivo é ajudar. O único canal que eu não vou divulgar, que eu não vou falar, é canal que fica pedindo dinheiro, tentando vender serviço, né? Essas coisas aí assim, não é uma questão de uma crítica, mas talvez seja muito fácil para mim, porque eu não dependo disso, né? Mas eu acho que se você faz para ajudar, você não tem que pedir nada em troca. O próprio universo vai te ajudar, né? Vê o caso aí do beta pobre que arrumou emprego, né? Enfim, o universo ajudou. Parabéns, é isso aí. Bom, gente, há pouco tempo, eu vou falar aqui sobre esse tema, mas é sobre sobrevivencialismo, minimalismo, né, nesse contexto, né? Há um tempo atrás, eu assisti um documentário, né, numa época na Terra, não sei se foi 100 mil anos atrás, alguma coisa assim, que existiam apenas 6 mil seres humanos. Mas não é porque a dificuldade não é porque havia dificuldade de ser humano se reproduzir, não é isso. É que o meio ambiente era muito hostil, né? Muitos animais que atacavam seres humanos, enfim, seres humanos tiveram que viver em coletividade para conseguir proteção, né? E daí então foi se desenvolvendo, né? Na Idade Média a gente tem o conhecimento, né, das mulheres que se entregavam, né, para o exército invasor, né, para não serem mortas, né? Elas desenvolveram essa habilidade de conseguir controlar a gente pela beleza, né, pela emoção, né? Emocionalmente são mais inteligentes que os homens, não tenho dúvida disso. A inteligência tem diversos graus de evolução. Mas por que eu estou falando isso? Porque com esse momento crise, né, eu falei da crise um pouco antes da crise, e agora eu vou falar do pós-crise, né? Ainda acho que o Brasil não chegou ainda no ápice dessa crise aí da doença, né? Estou olhando a comida ali que está no forno só. Bom, é o seguinte. Depois da Revolução Industrial, a sociedade saiu do campo, foi para a cidade, né, para conseguir emprego. E a gente passou a ter essa vida meio louca aí na cidade, né? E principalmente uma vida de consumo, né? Antes o rádio bombardeava a gente, né, bombardeava os avós da gente, né, para fazer compras. E atualmente a televisão e até o YouTube aí também, né, com a publicidade. Mas o que acontece? Com esse momento pós-crise, muitas profissões podem... mostrou para o mercado que as profissões podem ser desenvolvidas à distância, né? Então, basicamente, você não tem mais necessidade de morar numa cidade, num centro urbano, né? Há pouco tempo eu vi uns vídeos no canal de YouTube que falava sobre sítio, né? Morar em sítio, a questão de você plantar, de você criar os animais, né? E aí, né, é um canal grande, um canal que tem milhões de inscritos. Eu não me inscrevi, mas enfim, eu assisti. No canal disse que tem sítio aí custando 10 mil reais aí no Brasil. Claro que totalmente improdutivo, né? Mas se a gente juntar um pouquinho do minimalismo, né, basicamente o que a gente precisa é um pouco de vestuário,
água, luz e comida, né? E tratamento médico, né? Ainda mais se você for solteiro. Até para quem é casado, agora se mudar para uma cidade do interior, mais para uma área de campo, também os filhos de repente já estão em idade que podem se dedicar ao estudo remoto, né? Até a internet mesmo, assim, como bem essencial. Você tem aí o 4G, daqui a pouco o 5G, né? E o que acontece? Vamos parar para pensar aqui. Eu acho que assim, a conta que eu faço sempre de um imóvel para um casal morar, assim, um apartamento de um quarto, ou dois quartos pequenos, num raio de 10 quilômetros do centro da capital. No Brasil e aqui na Europa, o preço costuma girar ao redor de 200 salários mínimos, né? Ou seja, você tem que acumular 200 salários mínimos para comprar um imóvel para não pagar mais aluguel, né? Eu me reporto lá o vídeo lá de minimalismo, né? Aquela trilogia que eu fiz. E enquanto se você for ter uma vida simples, uma vida minimalista, for morar num campo, você vai comprar um imóvel muito mais barato, né? Tendo oportunidade de comprar até um sítio por 10 salários mínimos, né? Aproximadamente 10 mil reais. Mas muito provavelmente com a metade de 200 salários mínimos, ou seja, com 100 salários mínimos, você já compra um sítio já produtivo, com casa construída, de repente com fonte de obtenção de água, né? Ou para você furar, ou perto de rio. Né? A tecnologia está avançando, você tem energia solar, né? Então até a questão do minimalismo, de você, quais são suas contas básicas, água, luz, refeição, né? O vestuário é o mínimo mesmo, porque isso é o mínimo do mínimo, né? A sobrevivência, né? Assim, roupa dura muito tempo, né? Então, assim, quem tem uma situação que mora numa cidade, ainda mais com esse momento de doença, de criminalidade, né? Tem que pensar na criminalidade no campo também, que não é uma coisa tão tranquila, tem que fazer um planejamento, tudo é planejamento, né? Já falei isso anteriormente em vídeos anteriores. Mas assim, quando que uma pessoa, vamos lá, que assim, tá começando a vida, faz entrega de comida em bicicleta, né? Sei lá, consegue, eu imagino que consiga ganhar R$ 1.500 por mês aí. Quando que uma pessoa com essa renda vai conseguir acumular, fazer o dinheiro trabalhar para poder comprar um imóvel próprio, para não pagar mais aluguel, né? Tem que ter juízo em relação a isso, né? Quando na hora que se você tiver que pagar aluguel, procurar pagar algo mais simples, de repente um pouco mais longe, né? Tem que colocar na conta também o tempo de deslocamento que você leva ao trabalho. Mas nesse momento aí de crise, né? Já pensando no pós-crise, assim, quem não tem assim, uma situação financeira muito confortável para sair do país ou não tem habilidades muito desenvolvidas, que tem um capital humano para arrumar emprego no exterior, né, para sair um pouquinho dessa bagunça que é isso aí vou chamar isso aí de inferno mesmo, né? Talvez, assim, tudo que a gente faz, a gente começa, digamos, a namorar as coisas, né? Por exemplo, você quer comprar um carro e várias vezes você abriu os classificados, ficou olhando anúncio e tal, ficou investigando no Google, né, quais são os acessórios que o carro tem. Eu estou dando o carro como exemplo, porque basicamente, se vocês acompanharam os meus podcasts, sabem que não é o meu perfil, sim, sou minimalista. Mas a mesma coisa, porque eu estou dizendo carro, porque é uma coisa mais usual. Talvez se a gente começar a olhar aí sítios, chácaras, né, essas coisas, acredito que lá na região centro-oeste do Brasil, de repente é um pouco mais barato, né? Você de repente já consegue comprar um pedacinho de terra, que você já consegue fazer a sua plantação lá, plantar alface, tomate, laranja, né?
não sei mais o que pode, eu teria que googar mais isso para saber a questão de plantio, né? Os animais, né? Cabra, boi, né? Essas coisas todas, galinha, né? E você com muito pouco dinheiro comparado a um imóvel de 200 salários mínimos, né, de uma capital do Brasil, né, próximo a um centro, né, num raio de 10 quilômetros, mais ou menos essa média. Claro que no norte eu acredito que seja bem mais barato, né, mas você com muito menos dinheiro que isso, você já consegue comprar um pedacinho de terra, né? Se tiver um colchão mais confortável, você já consegue comprar um pedacinho de terra que já tem alguma parte que seja produtiva, já tem algumas construções, né? Porque imagina você ganhando R$ 1.500 por mês, com 10 meses de salário, né? Claro que juntando tudo, né? Ou seja, fazendo hora extra, né? Economizando um pouquinho para poder juntar 10 salários, você já conseguir comprar um terreno que você já consiga colocar a sua barraca de camping, né? E aí você já não paga mais aluguel. Assim, claro que isso é muito utópico, é muito superficial dizer isso, mas as ideias começam assim. Quem já está numa situação mais confortável, que tem emprego, já consegue trabalhar em teletrabalho, para que vai ficar pagando caro no aluguel no centro de uma cidade, aí, principalmente no Sudeste, que é mais caro? Ou, de repente, tem um imóvel aí de muito mais de 200 salários mínimos, tem imóvel de 400, 500 mil reais, né? Tendo uma qualidade de vida de M, qualidade de vida de M mesmo, né? Com medo de ser roubado na rua, né? Ser esfaqueado, né? Atropelado, essas confusões todas. Com essa grana, de repente, dá para comprar até uma fazenda aí em determinado local, tem algum tipo de produção, né? Se você já tem, nesse pedacinho de terra, já tiver uma fonte de água, seja furando o solo, né? Ou através de alguma fonte de algum rio, de algum açude, alguma coisa nesse sentido, já é um excelente caminho andado, né? A água. A luz, você já consegue fazer a luz aí com energia solar. Deve ter vários projetos de energia solar que seja mais barato, inclusive algum desenvolvimento caseiro, né? Que vocês mesmo podem fazer. E imagina você morar num pedacinho de terra, você não precisa de água do estado, você não precisa de luz do estado, você não precisa de alimentos, assim, de sobrevivência do estado. Que você vai precisar de alimento é você conseguir trocar, né, o teu alimento por um outro, ou de repente você trabalhar em teletrabalho, ou se deslocar para a capital, né, ou para uma cidade maior para fazer um trabalho durante a semana, no final da semana volta para sua casa, se você tiver família, ficar com a família lá. É alguma coisa que é para a gente pensar, porque acho que esse momento pós-crise está mostrando para o ser humano que o movimento que nós fizemos no passado, né, durante a industrialização, de sair do campo para ir para a cidade, é o momento agora da gente pensar se a gente não deve fazer o oposto, sair da cidade para ir para o campo. E, obviamente, os primeiros que planejarem, que tomarem essa decisão, que fizerem esse estudo, eles vão ser favorecidos, porque vão comprar imóveis mais baratos, né? Vão ter um leque de ofertas muito maior para poder escolher onde é que eles vão ficar, né? É isso. Eu, assim, por enquanto, assim, eu penso pela idade que eu tenho, vou falar um pouco de mim, pelo meu perfil, pelo todo o planejamento que eu fiz, eu só tomaria essa atitude de morar no campo, não porque eu não gosto, mas que eu adoraria morar num campo, aí ter minhas plantações e tal, mas não foi o planejamento que eu fiz, né? E, assim, depois que você investe muito no seu planejamento, né, se você ficar pulando de galho em galho, você não chega a lugar nenhum, né? Porque se você ficar olhando para o lado, o terreno do vizinho é mais gramado, né?
você não se desenvolve. Como eu atingi meu objetivo, né, não valeria a pena eu largar essa linha de desenvolvimento, né, que eu tracei, né, de morar em, assim, um imóvel bom para mim, né, assim, para uma pessoa, até um casal aqui. Não é o meu objetivo, eu não vou casar, não, isso está fora de cogitação, já falei anteriormente. Mas se eu tivesse uma situação financeira pior, tivesse no Brasil, tivesse sido demitido, recebesse as minhas verbas rescisórias, né? Dependendo da questão de família, né? Pais, avós, né? Assim, se tem alguém dependendo de mim ou não, eu já pensaria em ir para o campo. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu já olhava em classificados, né? Na época era o jornal Balcão, não sei se vocês já ouviram falar, é o prenúncio do OLX, né? Eu já olhava chácara, sítio, e na época eu já achava muito barato, assim, comparado, né, com a cidade grande. Atualmente o que eu tenho pensado aqui para a minha vida é, assim, como eu moro num local extremamente turístico, num imóvel perfeito para aluguel para turismo, bem estruturado, bem localizado, eu fico pensando assim, esse ano não, esse ano é um ano parado, né, por conta dessa situação toda, mas eu já pensei várias vezes em simplesmente alugar o meu imóvel no verão, né, essas plataformas, ou alugar para uma imobiliária que subloque, aí eu não fico preocupado, eu não fico tendo contato com hóspede, que isso dá trabalho também, né, ficar atendendo mensagem, telefonema, essas coisas todas. Arrecadar esse dinheiro no verão, né, com o aluguel da minha casa, e de repente fazer uma viagem aí pelo mundo. Eu estava pesquisando a Tailândia, por exemplo. Eu assisti um vídeo hoje, já tinha ouvido falar sobre a Tailândia, né? Mas assim, coisas extremamente baratas para o brasileiro, para se alimentar, para se hospedar, para passear, né? Então, assim, numa situação como essa, se eu tomo essa atitude, eu vou fazer uma viagem de graça, porque eu vou estar arrecadando mais com o aluguel do imóvel que eu moro, não estou falando de outro, mas com o próprio imóvel o imóvel que eu uso para minha residência, mais do que eu vou gastar numa viagem dessa, com passagem aérea, de repente com hotel incluindo diárias 4, 5 estrelas, com passeios, com alimentação, com tudo, né? E uma visão de mundo, assim, de passear a custo zero, né? Tem risco? Tem alguma coisa de risco, tem que pensar nos riscos também. Não pode fazer as coisas contadas, não pode contar com o dinheiro do meu aluguel para fazer esse passeio, né? É o caso dos brasileiros que fizeram viagem, postam no Instagram, né? Tá viajando, tá... agora com a questão da crise, desculpa, que eu tenho que olhar o forno. Com a crise aí fica preso aí fora do Brasil, sem dinheiro para retornar, ou seja, a pessoa saiu do Brasil com dinheiro contado assim para passeio, para alimentação, não fez um colchão, não fez um planejamento, né? Outra ideia que eu já tinha pensado anteriormente, né, era a questão de caravanas, né? Caravanas trailers, né? Tanto automotorizado quanto puxado por veículo. Aqui na Europa é muito comum isso e é muito mais barato que uma moradia, né? Nos Estados Unidos eles fazem muito isso também. Ao invés de alugar uma casa, a pessoa aluga um trailer e vai morar num camping, né? Então tem essa questão de até aí no Brasil, de repente, já tem assim, mais ligado com casa pré-fabricada, com casa trailer, né? Você compra um terreno muito barato, leva a sua casa, se muda para onde você quiser. Casa container também é alguma coisa que eu já vi no passado. Tem um canal que é Viver de Kitnets, né? Eu já tinha falado sobre ele anteriormente. Eu acho, assim, na minha opinião, o maior risco de investir nisso, e eu não investiria nisso no Brasil, porque tem a questão da bandidagem, da milícia ir lá e tomar os imóveis de você. Então, para mim, isso, para o meu risco, para o meu perfil, isso não funciona. Eu prefiro a coisa assim, imóvel mais em condomínio, né, que tem uma determinada organização, né?
que sejam assim, cuidados coletivos, né? Ou seja, condomínio, do que efetivamente ter uma vila só minha, né? Assim, com vários kitnets, containers, né? De repente entrar um inquilino lá que não quer pagar, faz ameaça ao proprietário de morte, se junta com os outros inquilinos, tomam o local. A gente sabe que o judiciário não funciona a contento, as polícias também não. Então, assim, para mim isso no Brasil é inviável. Mas pode não ser inviável no sentido de você comprar um trailer, né? Comprar um terreninho ou alugar um terreno numa área longe dos grandes centros e viver muito bem com isso, né? Ter sua plantação, ter seus animais, né? Trabalhar por internet 4G, 5G, né? Várias pessoas aí fazem canal de YouTube e vivem disso, né? Tem até um canal, acho que é Via Infinda, salvo engano, não sei se vocês conhecem, né? O Eliezer, que ele viaja o mundo todo, né? Na verdade era mochilão, assim, quase um mendigo mesmo, assim, mas super bem, assim, psicologicamente, né? Um cara, pelo menos se mostra um cara desapegado. Aí comprou uma van, né? Reformou a van, e aí fez tipo um trailer mesmo, né? E aí tá viajando o mundo com isso aí, fazendo os vídeos, já tem mais de 1 milhão de inscritos. Tem a questão da publicidade que ele faz no canal, né? Então, isso tudo é questão de criatividade, né? A moçada de hoje aí, da faixa até os 25 anos aí, chegou no momento que o mundo mudou exponencialmente, não tem mais aquela questão de emprego, carteira assinada, aquela coisa toda, né? Aquela formalidade, né? Eu já falei sobre isso anteriormente, não vou ficar repetindo, de pagar por hora, querer imitar o primeiro mundo, né? Mas não dar o mínimo que o primeiro mundo dá para a pessoa viver. Estou falando já 22 minutos para vocês. Mas assim, tudo que a gente fala, vocês têm que filtrar, né? Porque eu ouço muita coisa, muitos canais, muita coisa eu não concordo, mas nem porque eu não concordo, não é que eu não vou assistir. Vamos ver a ideia do cara, né? De repente o meu filtro é naquele momento, né? Naquele perfil, naquela idade que eu tenho, naquele pensamento, não é útil para mim, mas ficou uma semente lá, né? Como, por exemplo, foi o que eu disse ainda há pouco, a questão que eu vi, o algoritmo do YouTube ele é sensacional, né? Coisa de gênio, que me encaminhou para esse canal de sítios, né? De chácaras, né? De fazenda. A dona tem um nome diferente, eu teria que procurar, difícil. Se eu achar, eu coloco aqui na descrição. E é isso. E aí ativou assim uma semente de, poxa, morar num sítio, você tem pouco dinheiro, uma situação de sobrevivencialismo, né? Depender menos de água, do estado, depender menos de eletricidade, depender menos de alimentos, né? Isso aí seria o minimalismo, né? O minimalismo de campo, se é que eu estou inventando essa frase agora, né? Esse termo agora, minimalismo de campo. Que o minimalismo aqui de cidade é você ter condomínio, eu já falei anteriormente, né? Água, luz, condomínio, alimentação, uma reserva para as coisas que quebram dentro de casa, um pouquinho para vestuário, né? Só um pouquinho, né? De repente plano de saúde, dependendo do lugar que você vive. Aqui não precisa, né? Em tese, se precisar também é barato. E o minimalismo de campo é você não precisar do condomínio, não precisar da água, não precisar da luz. Você vai ter basicamente o IPTU ou o ITR, né? Dependendo da situação, pode ser o ITR. E não depender de água, luz, condomínio, né? Você vai ter lá a sua questão de manutenção da sua chácara, do seu sítio, né? Aprender a cuidar da plantação, das árvores, né? Ter uma alimentação, inclusive, mais sadia, porque você vai ter alimentos sem venenos, né? Sem agrotóxico,
né? Um leite de verdade, de repente teu vizinho tem vaca e ele troca contigo, você dá alface para ele, por exemplo, e ele te dá leite, né? Se ele não escoar a produção, o leite estraga rápido, né? E aí você tomar um leite de verdade, eu nunca tomei leite de verdade, assim, mas deve ser, assim, completamente diferente e, obviamente, mais sadio, né? E aí você vai lá ao supermercado para comprar as coisas que você não conseguiu se desapegar ainda, né? Assim, traduzindo isso tudo, tudo que a humanidade passou, né, de sair lá de 6.000 pessoas, né, se transformar numa grande civilização, né, que tem várias civilizações que foram perdidas, foram destruídas, né? Chega um estágio de desenvolvimento, parece que dá um reset, né? E começa o jogo novamente, vamos ver como é que eles vão sair dessa vez. Aí vem algum movimento na Terra aí, alguma coisa divina, não sei. Ó, não está dando certo, vamos resetar essa partida aqui, vamos reiniciar o jogo, vamos colocar outros seres humanos aqui, vamos ver como é que eles se saem, para ver se eles saem melhores, né? Então, se no passado lá com uma coletividade de 6.000 seres humanos no planeta inteiro, né, as pessoas conseguiam viver dessa forma e cresceram, foram para os centros urbanos, né, depois da Revolução Industrial, por que não a gente não aproveitar essa revolução tecnológica e fazer justamente o oposto? Quem aí já viajou de avião aí pelo Brasil, assim, você vê que você decola 4 ou 5 minutos depois da decolagem, né? Você olha pela janela, só tem verde, assim, ou plantações. O Brasil, assim, os centros urbanos são minúsculos em relação ao território, né? Então, tem muita terra barata e claro que tem os interesses aí do agronegócio, né? Nem vale muito a pena falar sobre isso não, porque eu não sei a questão de limitação. Vocês sabem que eu uso um linguajar mais moderado, né? Até mesmo para as mulheres. Tem mulheres que assistem esse canal aqui também, que eu posso dizer para elas que esse canal não é para vocês, né? Mas se vocês quiserem ouvir, né? A gente prega nenhum homem casar com vocês, né? Por conta da própria natureza de vocês mesmas, né? Por conta da legislação, todos os motivos que os canais masculinistas aí estão cansados de falar, até no vídeo anterior, no imediatamente anterior a esse, acho que foi o 42, né? Eu já falei sobre isso. Então é isso, pessoal. Deixa essa semente aí para vocês. Eu peço a vocês aí, se vocês tiverem interesse, procura aí no YouTube, né? Viver em sítio, viver em chácara, né? Coloca aí no site de classificados, de repente o LX aí na cidade de vocês, ou um em outro estado, procurar sítio, ver valor, ver o que tem, colocar no Google, Wikipedia, né? Eu já disse anteriormente que tudo é uma questão de leitura, pesquisa, né? A gente quer tudo mastigadinho, né? Eu acho que foi no vídeo que eu falei cérebro de azeitona, né? Cérebro de azeitona. Que a gente quer tudo mastigadinho, a gente não quer nem ter o trabalho de procurar onde é que está essa informação. Você tem aí o Google, você digita o termo, vai te dar todas as informações, assim, e quando você quiser aprofundar mais, ele vai te dando caminho, você não precisa mais ir numa biblioteca para fazer uma pesquisa, né? Do que você está procurando exatamente, né? Você consegue descobrir isso em 10 minutos. Em 10 minutos sobre qualquer tema, você coloca aí na internet e você tem um conhecimento que há 50 anos atrás a pessoa teria que levar, sei lá, 3 meses de pesquisa, né, para entender como é que funciona. Eu acho que é permacultura, eu acho que é esse o nome, de você ter suas plantações, você ser meio que independente, né? Você levaria 3 meses, né, para ter um grau de conhecimento. Atualmente você tem 10 minutos e nem isso a gente quer fazer. A gente quer... E aí, fulano, diz aí, qual é a dica de investimento? E aí, fulano, qual é a dica? O que eu faço com o meu dinheiro agora? E aí, fulano, onde é que eu compro o sítio? Pô, fulano, qual é a boa do sítio aí? O que tem de bom aí no sítio? O que o sítio tem que ter? O pessoal não se dá o trabalho de pesquisar antes, né? Pergunta para alguém como se fosse o guru dela, né? Se a pessoa realmente soubesse tudo, né, que está dando a informação, seria completamente
vencedora, né? Você não vê o Bill Gates aí na TV, o Elon Musk, né, dando dica do que fazer com dinheiro, do que fazer de empreendimento, né? E é isso, pessoal, são 30 minutos aí, já ficou essa semente aí para vocês, né? Tem o Pai Pinduca que está falando aí sobre sobrevivencialismo, né? A questão dos feijões que ele tá colhendo, bem interessante. Pega essa semente aí do que ele está falando, né? Lá do material de proteção que ele está fazendo, né? Das histórias que ele está contando, com isso que eu estou contando, aplica o filtro, aí pesquisa mais em outros canais, né? Coloca no Google, vê se de repente aí imagina você ganhando R$ 1.500, comprar um pedacinho de terra, vamos supor um pedacinho de terra que já tem um cantinho para você dormir e tal, né? Por R$ 40.000. É muito dinheiro, R$ 40.000 para quem ganha 1.500, mas vai saber se de repente você não consegue fazer um negócio e não pagar, sei lá, R$ 500 por mês para a pessoa, e R$ 500 por mês de repente é o que você paga no aluguel num quarto, né, ou num kitnet, né, em onde você mora, né? E é isso, pessoal. Fica essa semente aí para tentar ajudar naquilo que eu posso, tá bom? Grande abraço para vocês, vamos que vamos.